semana que acaba, semana que começa. A semana que acabou foi dominada principalmente por Davos, ou melhor, por as preocupações gerais a nível geoestratégico no mundo, que foi exatamente isso que se tratou, e obviamente da situação que essas tensões geopolíticas e geoestratégicas estão a colocar a nível global, seja da inflação, da subida dos preços da alimentação, da subida dos preços da energia e tudo mais. Obviamente que o foco principal foi do que está principalmente a originar toda esta situação, que é a guerra na Ucrânia, e portanto houve mais um reiterar do apoio à Ucrânia nesta guerra, neste conflito contra a Rússia, e o compromisso de alguma forma de continuarem a pressionar Vladimir Putin para que ele termine esta guerra que não faz sentido. Não houve muito mais, digamos, durante a semana passada. Os bancos centrais continuaram, de facto, a colocar-se no sentido onde têm ultimamente estado, ou seja, por parte do Banco Central Europeu, cada vez há mais responsáveis a apontarem para a subida da taxa de juros já em julho, nomeadamente Christine Lagarde, que num post do Banco Central Europeu sublinha bem a intenção de parar com o programa de compra de ativos e de começar de imediato com subidas de taxa de juros, levando mesmo a sair de taxas de juros negativas em setembro. O Banco de Inglaterra, que continua preocupado com as subidas da inflação, com os máximos que a inflação está a colocar, e portanto se prepara para continuar a apertar a sua política monetária. E por parte dos Estados Unidos, curiosamente, há algum arrefecimento, na medida em que já há alguns indícios de que eventualmente tenhamos chegado ao pico da inflação nos Estados Unidos e que, portanto, as expectativas de subida de taxas de juros, subidas de inflação, começam a baixar um pouco. Obviamente que isso foi ouro sobre azul para os mercados financeiros em geral, em termos de passarmos da situação que estávamos com bastante aversão ao risco, com as bolsas a entrarem quase em bear market, ou mesmo algumas já em bear market, ou seja, a cair mais de 20% desde o último pico, para uma situação de risco, ou seja, de apetência ao risco por parte dos investidores. Isso viu-se de uma forma geral nas bolsas a nível global, mas principalmente em Wall Street, principalmente nos Estados Unidos, onde fizeram francas recuperações, com os principais índices norte-americanos a acabarem a semana acima de 6% de recuperação. Nos mercados cambiais, o dólar obviamente que continua um pouco em correção, tendo em consideração tudo isso, ou seja, as próprias expectativas de subida da taxa de juros vão baixando. Esse suporte dado ao próprio dólar acaba por privilegiar esta correção. Eu digo uma correção porque, em princípio, os fluxos de capitais continuarão a ir para os Estados Unidos, principalmente se estes mercados acionistas desta última semana, que subiram mais de 6%, se continuar este movimento de recuperação, ou seja, voltar à tendência altista, a tentação provavelmente será que mais fluxos de capitais se vá dirigir para os Estados Unidos. Nesse caso, continuará a haver uma procura de dólares para investir nas bolsas norte-americanas, e isso irá dar provavelmente novo alento ao dólar. Na próxima semana é uma semana que vai ser principalmente os dados económicos vão ser a principal atenção dos mercados em geral. É uma semana que, por outro lado, um pouco perigosa, passa a expressão, com alguma liquidez um pouco mais reduzida. Isto porque temos vários feriados. Vamos começar com o Memorial Day já nesta segunda-feira nos Estados Unidos, terminando na sexta-feira com o Jubileu de Platina para comemorar os 70 anos da Rainha, e o Spring Holiday no dia anterior, ou seja, teremos em Londres uma semana bastante curta, 3 dias apenas. Em Nova Iorque teremos 4 dias,
Pelo meio ainda temos um feriado na China, ou seja, esta semana vai ser um pouco diferente. De qualquer das formas, temos aqui assim alguns elementos bastante interessantes a ver, principalmente a nível de dados económicos. Obviamente os non-farm payrolls, os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos vão ter a atenção principal. Espera-se, depois de 400 e poucos mil novos postos de trabalho no mês passado, espera-se que agora, este mês, digamos, o relatório relativo a maio, mostre à volta de 320 mil novos postos de trabalho. Isto continua a dar bastante força ao Fed para continuar na sua política de aperto da sua política monetária. Teremos bastante, além dos non-farm payrolls, teremos outras situações a ver nos Estados Unidos. Por exemplo, os índices ISM, que provavelmente mostrarão algum recuo da atividade económica devido exatamente às restrições na cadeia de suprimentos, à falta de materiais nas fábricas e tudo isso. Teremos também outro número importante que é o JOLTS, ou seja, é um indicador de novas vagas de emprego nos Estados Unidos. Obviamente, quanto mais vagas houver, mais pressão haverá para subida de salários, isto na medida em que neste momento já há praticamente para cada desempregado 2 empregos a quererem recrutar. Isto vai dar obviamente uma pressão altista nos salários, o que vai dar uma inflação mais alta. Mas não é só nos Estados Unidos que vamos ter dados económicos importantes. Nós vamos ter dados económicos, por exemplo, em relação ao PIB no Canadá, para o primeiro trimestre e para o mês, na Austrália e inclusive na Suíça. Para estas divisas, por exemplo, principalmente para o mercado de divisas, isto será importante para ver até que ponto é que nós continuamos com expectativas elevadas de subidas de taxa de juros, porque um bom PIB, um bom crescimento económico permite com que os respectivos bancos centrais continuem a subir taxas de juros, ou pelo menos a expectativa é essa. Por outro lado, e não menos importante, são os dados da inflação na Europa, que deverão manter-se, deverão subir mesmo para a volta dos 7,7%, o que vai continuar a pressionar bastante o Banco Central Europeu para subidas de taxa de juros. Em termos de bancos centrais esta semana, o relevo, aliás é o único, diria eu, pelo menos que eu me lembro ou que veja de uma forma geral, é o Banco do Canadá, que deverá subir taxas em 50 pontos base, ou seja, passar de 1 para 1,5%, e isto poderá dar um novo boost ao dólar canadiano. Além disso, há variadíssimos discursos de banqueiros centrais esta semana, nomeadamente Christine Lagarde. O Sr. Jerome Powell poderá, não só se for de surpresa, aliás, como já aconteceu com Christine Lagarde há uma semana, de outra forma serão outros banqueiros do Fed a falar, nomeadamente Bullard, George Esther George. Esses provavelmente continuarão a pôr alguma água na fervura em termos das expectativas de subida da taxa de juros, mantendo aquilo que já se tem vindo a frisar bem, ou seja, uma subida de taxa de juros de 50 pontos base nas próximas 2 reuniões, embora o mercado agora esteja a ver o que é. Além disso, principalmente é isso, e para já também vamos ter em breve uma maior definição do Fed na próxima reunião. Obviamente que no meio de tudo isto vão continuar a estar as preocupações em torno da guerra na Ucrânia, as situações políticas e geopolíticas em torno da entrada na NATO da Suécia e da Finlândia, em que a Turquia continua a tamponar, digamos, essa entrada. Teremos ainda a reunião da OPEP, embora esta reunião da OPEP não deverá fazer mais do que, pelo menos é isso que o mercado está à espera, do que continuar a normalização da produção deles, ou seja,
aumentá-la em 432 mil barris por dia em julho, e o mercado não espera mais do que isto. Aliás, os receios agora até passam a ser se o farão ou não, embora em princípio sim, se não o fizerem é uma questão meramente política. Para já é tudo, esperemos ter uma boa semana e para a semana cá estaremos com mais uma informação sobre a semana que começa, a semana que acaba e a semana que começa.